Dentista, os bariátricos estão precisando de ajuda. A gente precisa saber o que os bariátricos precisam, quais as necessidades deles, para que a gente consiga fazer esse auxílio também. Não sei se vocês conseguiram entender, mas os bariátricos estão crescendo e a gente precisa conseguir oferecer isso de um jeito diferente para que esses pacientes consigam ser bem atendidos por nós. Os bariátricos entram dentro da categoria do paciente que precisa de recorrência. E quem desejar fazer contato com as clínicas que fazem cirurgia bariátrica, eles fazem grupos de estudos, eles fazem reuniões com os pacientes, e seria muito rico que o dentista pudesse integrar essa equipe multiprofissional. Porque é claro que ninguém quer que o bariátrico acabe tendo problemas adversos, mas ele acaba tendo e é preciso que a gente saiba conversar sobre isso. Quando eu falo do dentista de sucesso, o dentista de sucesso, ele consegue um alto faturamento porque ele tem recorrência. O paciente volta sempre, só que não adianta só falar para o paciente da boca para fora para ele voltar, porque ele não volta. Ele precisa entender que tem outras coisas mais importantes dali. E olha só o que acontece para o paciente quando ele faz cirurgia bariátrica, que ele acaba tendo problemas, como, por exemplo, ele tem erosão dental. E a erosão dental é um dos problemas mais severos que ele pode acabar tendo, porque ele acaba tendo erosões grandes, incisivos, ou hipersensibilidade, ou grandes desgastes dentários nos outros dentes, e isso é uma coisa que o dentista precisa estar ciente. O que mais que a gente vai conseguir identificar a partir disso, né? Olha só, esse daqui é um trabalho desse artigo Cirurgia Bariátrica e Fatores Relacionados à Saúde Bucal. Esse artigo tem uma revisão e fala sobre várias coisas aqui. E aqui, ele está falando assim, ó, analisando clinicamente as condições bucais, ocorreu um predomínio de alto índice de CPOD. Olha, alto índice de CPOD de cárie, por quê? Porque o bariátrico, ele tem uma alimentação frequente, ele tem a diminuição do tamanho do estômago e ele acaba fazendo refeições pequenas e o dia todo. E tem uma fase que ele faz uma alimentação até de hora em hora. E, geralmente, esses alimentos preferidos são alimentos macios e de fácil digestão, porque ele está se adaptando à situação, ele vai comer em menor quantidade, ele precisa mastigar bem, e abrindo um parênteses desse mastigar bem, né? Se o paciente, ele não tem uma mastigação adequada, a gente, como dentista, a gente pode sugerir melhorias dentro daquilo que ele tem de dentes faltando e orientar para que ele consiga ter a melhor condição de saúde bucal, para que ele consiga mastigar melhor, para que com aquele pouco de estômago que ele tem, ele consiga digerir melhor. E de acordo com essa alta frequência alimentar e de alimentos de preferência macios e doces, fruta, biscoitinho, coisinhas moles, pequenas, ele aumenta o risco de cárie e aumenta os índices de cárie. Ele acaba tendo mais sangramento gengival, mas isso não é tão relevante para ele, porque o que mais pode acontecer é ter um decréscimo de B12, e porque ele vai ter uma absorção diminuída no trato gastrointestinal, e a diminuição da B12 aumenta a homocisteína, que é um aminoácido altamente inflamatório, que inclusive aumenta o risco de doença cardiovascular. E é por isso que esse paciente bariátrico precisa de um pouco mais de atenção. A gente precisa vai avaliar o quê? Vai avaliar aquilo que a gente vê como dentista mesmo, né? Risco de cárie e risco de doença periodontal. Aí diz que tem mais cálculo, mais bolsa periodontal, isso não é tão relevante quanto a cárie. Só que, como eu falei, em médio prazo, pode ser relevante por conta da baixa de B12. Entretanto, essas variáveis não estiveram relacionadas aos fatores relacionados à cirurgia bariátrica. Nem sempre é só culpa da bariátrica, porque às vezes o paciente já tinha essa situação, depois ele faz a cirurgia e aí ele tem a piora daquilo. Então, por exemplo, o paciente
antes da cirurgia, ele tinha um hábito de alimentação frequente, tinha uma alimentação desregrada, e aí ele acabava tendo mais risco de cárie. Depois que ele faz a cirurgia, piora. E vou explicar ainda por quê. E olha só, nesse trabalho de Moraes, mesmo assim, os achados descritivos no presente estudo demonstraram particularidades nos hábitos destes indivíduos. Particularidades nos hábitos desse indivíduo é assim, ó. Tem gente que vai comer mais doce, tem alguns que aumentam a compulsão por doce, tem alguns que acabam fazendo mais vômito por quê? Porque eles vomitam frequentemente, e aí ficam sempre com meio bucal ácido, e eles tendem a ter mais erosão. Fica perigoso para eles. E o potencial de interação destes com a saúde bucal, fato que sustenta a participação do cirurgião dentista na equipe multidisciplinar de atenção ao paciente bariátrico, de modo a conferir orientação e cuidados bucais preventivos e reabilitadores. Atenção pessoal que gosta de atender do problema sistêmico, ou quem tiver super afim de fazer essa periodontia de valor que eu ensino. Uma coisa bacana é conseguir dominar essa pério básica de todos os dias, que é acompanhamento, monitoramento, prevenção, e fazer um contato com essas clínicas que fazem cirurgias bariátricas, que contam com uma equipe de médico, eles têm médico, tem nutricionista, tem psicólogo e deveria ter um dentista. O que é que passa pela cabeça dos médicos? Eu vou falar porque eu tenho uma amiga médica dessa equipe, tá? Ela fala assim, onde é que nós vamos encontrar um dentista que queira falar sobre isso? Onde é que nós vamos encontrar um dentista que queira, que saiba falar sobre isso? Você vai saber, porque eu vou estar falando sobre isso agora, né? Wanda está perguntando assim, um paciente que já tem doença periodontal faz a cirurgia, pode ter piora na mobilidade dentária? Pode. Por que ele vai ter piora, tá? Ele pode ter piora porque o bariátrico, ele pode ter uma deficiência nutricional. Nesta deficiência nutricional, em especial de B12, ele pode acabar tendo mais homocisteína, que é a hiperhomocisteinemia, que é altamente inflamatória, e aí ele começa a ter mais inflamação. Por isso, antes de qualquer procedimento cirúrgico, é super saudável que ele esteja bem. Ele precisa passar para o dentista para saber se estão ok. O paciente, às vezes, ele já tem risco a cárie antes da cirurgia. Depois da cirurgia, acaba ficando mais grave. Existem outras questões também, que, por exemplo, o paciente passa pela ansiedade e o pós-operatório exige muitos cuidados. Neste período, ele pode fazer apertamento ou bruxismo. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Bariátrica com mobilidade. Pois é, mas às vezes ele aumenta a parafunção, pelo simples fato de passar por uma fase estressante. Isso também precisa ser levado em consideração. Imagina nós, só na pandemia a gente já teve um aumento de problemas de fratura de dente, mobilidade dentária, aumento de doença periodontal e doença cárie, porque os pacientes começaram a não ir para o consultório. Tudo começa a ficar mais complicado, né? Existe risco de começar a ter cárie dentária, começar a ter refluxo, tudo isso precisa ser monitorado. Professora, tem um protocolo para cirurgia bariátrica? Não, não tem, por conta dessas particularidades que cada indivíduo vai ter. Carla está perguntando aqui, podemos indicar creme dental com maior concentração de flúor? Pode. Agora, eu só não sei se ele ainda está no mercado, que é o Ortogard, que ele tem 5.000 ppm de flúor. Não tenho certeza. Ainda assim, se ele não tiver, pode prescrever bochecho com flúor. Agora tem uma outra coisa bem legal, né? Por exemplo, o bariátrico, ele tende a ter mais refluxo. Vamos ver se é o próximo slide aqui. É esse. Ele tende a ter mais refluxo. E quando aconteceu o vômito, a gente tem que dizer para ele que não é para escovar os dentes, porque entra naquela história, né? Tá com meio bucal ácido, e aí vai fazer a escovação e a gente começa a ter erosão. O melhor é fazer um bochecho. Agora, olha que coisa legal que é indicar um irrigador. Porque o irrigador, ele vai lavar a cavidade bucal, inclusive nas interproximais. Porque, por exemplo, se tiver biofilme na interproximal e o paciente fez vômito, e ele vai ter na cavidade bucal um pouco de acidez e vai ter na interproximal, onde é que começa a cárie dentária? Nas interproximais. Onde é que ele vai ter desmineralização? Nas interproximais. Aí, olha que legal ele poder fazer lavar a boca com um irrigador, isso é rapidinho
e depois ele podia fazer um bochecho com flúor. Isso minimiza a desmineralização. Olha aqui as perguntas do YouTube aqui. Como explicar o processo muita erosão dentária e gengivite? Como explicar o processo reabilitador de pério e dentística? Olha que pergunta boa, tá? Olha só. Aí tô voltando aqui para a foto de erosão. O paciente teve lesões de erosão e a gente precisa explicar o processo reabilitador. Sempre é mais fácil quando a gente consegue explicar para o paciente de uma forma preventiva do que esperar as coisas acontecerem. Então, quando acontece isso, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se a erosão dentária está controlada. Como assim estar controlada? O paciente bariátrico, ele tem que aprender a se alimentar de uma forma adequada. Ele precisa aprender a quantidade que ele vai comer. Porque olha só, o próximo slide. Com relação ao refluxo esofágico, observou-se que 59,2% dos pacientes bariátricos apresentam ou apresentaram alguma vez vômito após intervenção cirúrgica e que destes, todos possuem a modalidade de vômito espontâneo, logo após a ingestão de algum alimento em excesso. Então, eles fazem um atendimento psicológico porque eles não podem mais comer muito, nem querendo. Se comer um pouco mais, ele volta, vomita tudo de volta. Se comer alguma coisa em excesso ou alguma coisa com mais dificuldade. Ou seja, alimentos de difícil digestão, como, por exemplo, as carnes, porque elas precisam de um tempo, num pH baixo, eles vão se alimentar com alguma restrição, senão eles fazem vômito. Ou, então, alimento em excesso ou que não tenha efeito bem. A literatura relata que o contato frequente do refluxo com os elementos dentários é um dos fatores importantes para o desgaste deles. Então, eles acabam tendo lesões de erosão ou desgaste muito grande. Depois eu tenho uma foto para vocês que eles acabam tendo um desgaste bem severo na oclusal. E o que é que a gente vai fazer nessas situações? A pergunta é, como é que a gente vai associar isso? Primeiro, o paciente ele tem que estar bem controlado em relação à erosão dentária. Ou seja, ele precisa estar bem controlado em relação ao vômito, senão ele vai ter desmineralização ao redor das nossas restaurações, ou ele vai ter perda daquilo tudo, ele vai ter dor. Então, primeiro, a gente vai estar fazendo uma orientação para a higiene dele, que também inclui evitar fricção após o vômito. Então, ele precisa lavar. Lavar com o quê? Lava com o irrigador. O irrigador é a coisa mais bacana que ele vai poder fazer. E depois vai poder fazer o procedimento restaurador odontológico. O que vai fazer? Pode fazer restaurações em resina, pode fazer overlays, pode fazer onlay, pode fazer laminado, pode fazer aqueles recursos que a gente está habituado. Agora é o seguinte, aqui o pulo do gato do que a gente faz muito bem no peridiária, que é conseguir colocar o paciente na manutenção. Se nós não conseguirmos colocar esse paciente na manutenção, isso vai voltar, a gente pode ter a erosão ao redor das restaurações, aí a gente começa a ter uma ilha de restauração em resina, toda erodida em volta, o paciente fica insatisfeito, porque esse é um paciente descontrolado. O paciente bariátrico é um paciente que já entendeu perfeitamente que ele precisa de acompanhamento periódico, ele precisa estar sempre vendo. Agora sim, ó, para você dentista que está me acompanhando, olha a oportunidade de ajudar as pessoas, de aumentar o espectro de possibilidades terapêuticas para o seu tratamento, a possibilidade de você integrar uma equipe multiprofissional para conseguir orientar os pacientes, a possibilidade de você ter renda recorrente, porque você vai ter os pacientes bariátricos que precisam de manutenção preventiva para não ter cárie dentária, para não ter desmineralização, para não ter erosão,
para não ter doença periodontal e a gente acaba perdendo todas essas oportunidades. Por isso que eu falo que a pério básica de todos os dias é a grande possibilidade de você fazer as coisas diferentes. Fazer diferente é conseguir colocar esse paciente num esquema terapêutico e preventivo. Paciente com doença periodontal precisa de manutenção regular. Paciente com risco a cárie, paciente bariátrico, por exemplo, precisa de manutenção regular. Pacientes diabéticos, que foi a aula de ontem à noite, precisa de manutenção regular. Precisa estar sempre voltando. Só que a gente precisa fazer isso do jeito certo, conseguindo oferecer isso para o paciente de um jeito que faça sentido na cabeça dele, fazendo para que o paciente volte sempre. Então, assim a gente precisa sempre retornar. A gente sempre, no periodiária, a gente trabalha o aspecto local e a gente trabalha o aspecto sistêmico também. Não adianta só a gente ficar trabalhando o aspecto local sem trabalhar o sistêmico, porque isso não muda muito a vida dele. A gente precisa falar da boca, falar da saúde bucal, falar de todas as coisas que ele acaba tendo, e a gente precisa conseguir saber orientar quanto essa tal de cabeça de obeso, se for possível, para você como profissional de saúde. Porque assim, quando a gente só fica falando da boca para fora, é o problema dos outros profissionais, a gente tem dificuldade de conseguir sucesso. Então, por exemplo, aqui o Yara está falando da cabeça de obeso. Como é que a gente aprende isso? Aprende, estuda, vamos saber fazer um pouco mais de conexão com as outras coisas. E o pouco que a gente sabe de saúde bucal já vai ajudar o paciente a entender que, assim, essa coisa de cabeça de obeso. Por exemplo, cabeça de obeso, né? O obeso faz a bariátrica e já ouvi assim, olha, é tamanha compulsão por doce que fica tomando leite condensado de canudinho, porque isso diminui a tal da compulsão com doce. Enfim, o diabetes não vai embora, não emagrece coisa nenhuma, só mudou o formato do consumo de carboidrato. Essa é a cabeça do obeso. Ele precisa melhorar a alimentação, precisa mudar uma série de coisas. Como nós, dentistas, temos tempo clínico e o paciente volta com regularidade, a gente vai ser mais um elemento para conseguir dar saúde bucal para ele. Se a gente não conseguir fazer isso, ele continua com refluxo, ele continua com uma dieta cariogênica e ele continua com cárie dentária, continua com doença periodontal e todas as coisas. Precisa melhorar, né? A prescrição de B12, ela precisa ser feita para quem sabe, tá? Por quem sabe fazer. Aí, isso daqui não vou falar em rede social, porque é perigoso para as pessoas acabarem ouvindo isso. Tem que fazer um curso para conseguir ter mais clareza disso, ou manda para o médico ou para o nutricionista, tá? A Renata tá falando, falta de vitamina D interfere até no clareamento. Ah, essa é nova, tá? Essa eu vou pesquisar até na literatura para saber onde é que tá dizendo isso. Interfere em muitas coisas, muitas coisas. E a gente só vai conseguir ser um dentista valorizado se você consegue resolver todas as questões do paciente, senão não resolve. Aí a gente continua com aquela periodontia que não resolve, a periodontia de enxugar gelo, aquela periodontia que fica assim, mais ou menos, né? Enfim, e as cáries são gigantescas. Olha, cáries gigantes é uma coisa assim. Cárie gigante tem desbiose relacionado com uma dieta cariogênica. Aí o que a gente vai fazer com as cáries gigantes? Faz tudo aquilo que a odontologia sabe fazer para cárie. Adequação ao meio bucal, fluorterapia. Hoje tem verniz com clorexidina, que é o verniz barniz da formulação. Deixa eu ver se ele está aqui. Daí a gente tem verniz fluoretado, a gente tem fluorterapia e a gente tem principalmente a desorganização do biofilme maduro realizada periodicamente pelo dentista. Aqui que entra a coisa que eu falo tanto do periodiária. No periodiária você vai ser um dentista valorizado porque você vai ensinar o paciente periodicamente, você vai vender tratamento em pacotes anuais, você vai estar sempre orientando e sempre melhorando os resultados desse, porque você está monitorando. Dentista de insucesso é aquele que a gente faz o tratamento, o paciente some do mapa e nunca volta. Nunca volta, você não tem recorrência, você não tem continuidade dos resultados, você tem dificuldade de aumentar o faturamento, você tem dificuldade de explicar para o paciente e você fica louco de trabalhar porque tem que ganhar no volume. Não é isso que vai trazer resultado para o consultório. Hoje a gente está dizendo assim, o dentista periodiária é um dentista de valor, ele é valorizado pelo seu paciente, porque isso dá resultado, né? Aí, tem isso daqui que são as lesões de erosão, eles fazem vômito espontâneo,
E olha, de acordo com Alves, em 2012, os pacientes que têm esses problemas geralmente relatam sensibilidade dentária, sensibilidade, porque sempre vai ter desmineralização. E onde é que o pH não precisa ser tão baixo para desmineralizar? Na dentina. Sensação de queimação na boca e tecidos adjacentes, aftas e até gosto azedo, como foi relatado pela nossa paciente aqui. Então, a gente precisa estar sempre monitorando para que a gente consiga minimizar isso. O que a gente pode fazer dentro da odontologia? O melhor do controle de placa, o melhor da orientação de higiene, em especial sou super fã de irrigador, até porque o irrigador vai tirar de uma forma bem rápida e fácil a placa interproximal e a gente vai conseguir equilibrar esse sabor azedo. Mais que isso, pode fazer verniz fluoretado, pode fazer verniz com clorexidina para diminuir a microbiota cariogênica, pode chamar com regularidade e investir em tratamentos restauradores. Tratamentos restauradores para a gente diminuir a progressão, porque a gente quer que esse paciente tenha dentes, né? Levando em consideração que o bariátrico precisa se alimentar com frequência, a higiene bucal deve acompanhar esta frequência. Agora sim, ele precisa alimentar com frequência, ele precisa ser orientado que depois de cada alimentação ele precisa higienizar. Aqui, de novo, a dica da escova elétrica. Só cuidado para que essa escova elétrica não seja usada logo depois de um momento de refluxo, mas ele pode usar perfeitamente o irrigador, que vai fazer uma higiene, inclusive, interproximal. E é tão rápido fazer higiene com irrigador que a gente vai conseguir higienizar 3 vezes ao dia, tá? Além do mais, os pacientes que submetem a gastroplastia utilizam, em sua maioria, dietas adocicadas e ácidas. E, embora em pouca quantidade, estão sempre ingerindo alimentos. Conforme já destacado, esta alimentação desassociada da higienização pode ocorrer à noite, momento em que a saliva é mais viscosa, ficando assim passivamente suscetível à fermentação de possíveis culturas bacterianas presentes na cavidade bucal. O paciente come à noite, quando a gente não tem um fluxo salivar tão fluido, não faz a lavagem do pH ácido, pode acontecer do paciente fazer essa alimentação frequente noturna e isso piorar. Mais ou menos, a gente precisa fazer aquilo que a gente sabe fazer muito bem da odontologia para o bariátrico. A gente precisa oferecer manutenção preventiva em pacote anual para que o paciente consiga vir com frequência, porque a gente só consegue resultado de longo prazo. Você só vai ser o dentista valorizado quando faz uma profilaxia apaixonante, que o paciente gosta de vir. Pessoal, profilaxia apaixonante, ela é uma profilaxia confortável. Confortável é o ultrassom do jeito certo, suave, com uma osciloscopia adequada, e a gente pode fazer polimento radicular com borrachinhas da DH Pro, para que o paciente não venha toda vez. Imagina um paciente que tem tudo isso de sensibilidade dentinária, ele odeia vir para o dentista, porque toda vez que ele vir, ele vai dar um pulinho de dor. A gente vai fazer uma odontologia confortável, agradável, que o paciente deseje voltar. E olha só essa imagem oclusal. Isso daqui é de erosão. Isso daqui é desse artigo aqui, que ele mostra lesões oclusais de erosão. Eu já vi um caso muito parecido com esse, num paciente que fazia bruxismo cêntrico. E é só na oclusal. E na oclusal ele acaba perdendo todo o esmalte dentário. E olha as incisais do canino. O que é que vai ser feito? A gente pode fazer reabilitações com materiais restauradores, desde que a gente esteja monitorando o refluxo do paciente. Mais uma vez, não adianta a gente começar a fazer tratamento odontológico para o paciente que ele esteja só vindo o dia que ele quer. Não é isso que é um dentista valorizado. Dentista valorizado pelo paciente é aquele dentista que consegue fazer que o seu paciente entenda de verdade a necessidade da manutenção. Carro precisa de manutenção, casa precisa de manutenção. Se você não consegue oferecer essa ideia para o paciente não vem. E você continua sendo aquele dentista que não consegue criar consciência para o paciente,
cria consciência da importância da manutenção, da importância de alguém revisar esse caso para ele, da importância de alguém estar sempre cuidando para que quando você vir não venha só com um problema grande. Se o paciente vem e fala assim, não quero, não estou precisando. Se o paciente diz que não estou precisando, é porque você falhou em oferecer valor para ele. E se o paciente vem e fala assim, mas estou com pouco dinheiro, está com pouco dinheiro, o que você tem que fazer é investir em manutenção preventiva, porque o pior é o paciente que economiza no dentista achando que vai economizar. Aí assim, olha um caso que apareceu. O paciente veio com uma pericoronarite do 38 e ele tinha uma dor imensa. Quando chegou a panorâmica, porque não foi possível a periapical, ele tinha pericoronarite no 38, ele tinha uma cárie aguda no 37, que virou um abscesso dentoalveolar agudo. Então, ele tinha dois problemas, sendo que o 37, ele poderia ser tratado, mas o paciente não tem dinheiro. A cárie poderia ser evitada, mas o paciente acha que ele vai economizar porque ele não vai para o dentista. O 38 poderia ter sido removido, mas ele não sabe porque ele acha que vai para o dentista e ele vai economizar. Enfim, tô sem dinheiro, ele perdeu o 38 e ele perdeu o 37. Não tem jeito, professor, os pacientes não querem. A gente precisa sempre pegar e dizer de antemão, a gente tem que sempre colocar a bola de cristal para dizer para o paciente, vai acontecer tal coisa. Aqui no contexto dos bariátricos, a gente tem que dizer para o paciente, vai acontecer tal coisa. Vem antes que aconteça tal coisa. Porque depois que acontecer, a coisa fica mais complicada.